Será que o espírito sofre com a cremação do seu corpo? O que o espiritismo pensa disso? Você está posicionado sobre o que o espiritismo possui em relação à cremação? Esse é um tópico de grande interesse, mas que ainda causa certa confusão, especialmente entre aqueles que estão iniciando seus estudos na doutrina. Devido à desinformação existente na comunidade espírita sobre os efeitos espirituais durante o processo de cremação e o destino do espírito após a morte, elaboramos um conteúdo esclarecedor. A partir deste momento, vamos explorar uma perspectiva espírita sobre a cremação, baseando-nos nas obras da codificação. Attention! This video is translated into English, Spanish, French, Italian, German, Traditional Chinese, Japanese, Arabic, Hindi, Korean, Danish e Hebrew. Sejam bem-vindos ao canal Fatos, Mitologias e Espiritualidade, o canal que te ajuda a entender a espiritualidade. A partir de agora, além de desmistificar algumas noções populares sobre o assunto, você terá a oportunidade de esclarecer suas dúvidas e encontrar respostas fornecidas pela literatura espírita. Se este tema lhe interessa, convido-o a acompanhar este vídeo até o final para que você não fique com dúvida, e aproveite para se inscrever no canal, dar um like e compartilhar para aqueles que têm dúvidas no assunto. O que ocorre com o espírito quando a pessoa falece? Cremação do ponto de vista espírita. De acordo com a visão espírita, a morte marca o início da continuação da vida espiritual. Isso acontece porque, segundo a doutrina, o corpo físico é um veículo pelo qual o espírito se manifesta na Terra e, portanto, está sujeito às leis da matéria, sendo temporário e limitado pelo tempo. Por outro lado, o espírito é eterno e sobrevive à morte do corpo. O espírito é a causa, não o efeito do corpo. Diante disso, surgem muitas indagações sobre o que ocorre após a passagem para o mundo espiritual. Em outras palavras, para onde vai o espírito após se libertar do corpo físico? Conforme explica Allan Kardec no livro Céu e Inferno, o destino do espírito é determinado pelo seu estado de consciência. Em outras palavras, sua morada após a morte depende das ações que praticou em sua vida terrena. Vale a pena destacar que as moradas espirituais são temporárias. Mesmo que um espírito seja inicialmente encaminhado a uma dimensão menos elevada, ele tem a oportunidade de se regenerar e ascender para uma esfera superior, mais sutil e indulgente, de acordo com sua referência espiritual e seu estado moral. A respeito da separação entre o corpo e o espírito, é relevante mencionar que eles estão conectados por um envoltório fluídico chamado perispírito. Assim, o perispírito se desvincula gradualmente do corpo físico, interrompendo a influência do fluido vital que nutre a vida material. Isso permite que o espírito se liberte do corpo, mantendo entretanto, seu envoltório perispiritual. Em O Livro dos Espíritos, Kardec explicou esse processo da seguinte forma. Pergunta 155. Como ocorre a separação da alma e do corpo? Resposta. A alma se desvincula quando os laços que a prendiam se desfazem. Pergunta 155-A. A separação é instantânea, abrupta? Existe uma linha clara separada entre a vida e a morte? Resposta. Não. A separação da alma do corpo é gradual, não ocorre como a libertação de um pássaro em cativeiro.
Os dois estados se interligam e se confundem, de modo que o espírito se desprende gradualmente de seus laços, estes se soltam, não se rompem. Para compreender o que é o fluido vital e o perispírito, proponho a leitura do artigo intitulado O Fluido Vital e Perispírito, ou uma exploração dos fluidos espirituais. O que é a cremação? Perspectiva espírita sobre a cremação. A cremação é uma prática funerária com uma longa história. Consiste em reduzir um cadáver a cinzas por meio da incineração controlada. Essa opção de despedida diferente do sepultamento tradicional e, além dos indivíduos compulsivos, pode ter também motivações ecológicas, visto que o processo térmico é menos prejudicial ao meio ambiente. A cremação ocorre após o velório e a cerimônia de despedida do falecido. Como ocorre a cremação de um corpo? Antes da cremação, o corpo é mantido em uma câmara fria por pelo menos 24 horas, seguindo as regulamentações legais. Nesse local, o cadáver é preparado para incineração. O corpo é então colocado em um forno com temperaturas entre 1400 e 1800 graus Celsius, permanecendo lá por cerca de 2 a 5 horas. Após esse processo, as cinzas são entregues à família de acordo com o prazo acordado com o crematório. Muitas interrogações cercam o tema da cremação e o posicionamento do espiritismo a esse respeito. É importante destacar que a doutrina espírita não expressa apoio nem oposição à cremação. Não há menções específicas sobre o processo nas obras da concentração espiritual. No entanto, em uma entrevista ao programa O Pinga Fogo, transmitida pela extinta TV Tupi, Chico Xavier abordou a questão da seguinte maneira. Ouvimos Emmanuel a respeito disso, e ele afirma que a cremação é válida para aqueles que a desejam, desde que um período de pelo menos 72 horas seja aguardado antes da realização em qualquer forno crematório, permitindo que os restos mortais vivam em ambiente frio. Por esse motivo, muitos espíritos que optam pela cremação solicitam um período mais longo na câmara fria. Os crematórios, inclusive, costumam atender a esses pedidos, mesmo que a legislação exija um prazo mínimo de 24 horas. É fundamental enfatizar que esse intervalo de tempo não é uma orientação da doutrina espírita, mas sim, uma recomendação da espiritualidade. O espírito experimenta sensações durante a cremação? A abordagem do livro O Consolador, psicografado por Chico Xavier e atribuído a Emmanuel, trata dessa questão. Segundo a obra, existem as seguintes perguntas. Pergunta 151. O espírito desencarnado pode sofrer com a cremação do corpo? Resposta. Na cremação, é necessário praticar a caridade para com os corpos, adiando o ato de destruição dos componentes materiais por mais horas. Isso ocorre porque há uma certa ligação de sensibilidade entre o espírito desencarnado e o corpo do qual se desprendeu, nas primeiras horas após a separação, devido aos fluidos orgânicos que ainda mantêm uma conexão com a alma para as sensações da existência material. Dessa forma, a morte e o método escolhido para a despedida do corpo não causam perturbações ao espírito, especialmente para aqueles que cultivaram boas ações. É importante notar que esse é um assunto que pode ser explorado de maneira mais profunda. Em O Livro dos Espíritos, Kardec questionou aos espíritos da seguinte maneira. Pergunta 163. A alma tem consciência imediatamente após a separação do corpo?
Resposta: imediatamente não é a palavra certa. A alma passa por um período de perturbação. Pergunta 164. A perturbação que ocorre após a separação da alma e do corpo é igual para todos os espíritos em termos de intensidade e duração? Resposta: não, isso depende do nível de potência de cada um. A perturbação espiritual após a morte está relacionada à maneira como a pessoa viveu na vida. Aqueles que estavam ligados à matéria tendem a experimentar mais dificuldades durante essa transição. Por outro lado, aqueles que possuíam uma maior consciência espiritual se desvencilham mais rapidamente do material de impressão. Portanto, como explicado pelos espíritos, a perturbação após a morte não é penosa para os indivíduos virtuosos. Pergunta 165. O conhecimento do Espiritismo influencia a duração da perturbação? Resposta: sim, influencia significativamente, pois o espírito já compreendia sua situação antecipadamente. No entanto, a prática do bem e a consciência pura têm a maior influência. Qual é a melhor opção, cremação ou sepultamento do ponto de vista espírita? Ao enfrentar a morte de um ente querido, são muitas as decisões a serem tomadas. Uma delas é a escolha entre o sepultamento tradicional e a cremação. Em muitos casos, as pessoas expressam suas emoções enquanto estão vivas. Além disso, a tradição familiar também pode influenciar essa decisão. No entanto, ao considerar essa questão para orientar sua família no momento de seu próprio falecimento, é crucial levar em conta apenas aspectos pessoais ao tomar uma decisão. Isso porque o Espiritismo não apresenta nenhuma inclinação por um método específico. Crenças populares sobre a cremação esclarecidas pelo Espiritismo. Perspectiva espírita sobre a cremação. É natural que os espíritas se orientem pelas diretrizes do Espiritismo. Entretanto, em relação à cremação, a doutrina não faz sugestões específicas. Não é verdade, por exemplo, que a cremação causa sofrimento ao espírito ou que o sepultamento seja uma abordagem preferencial. Além disso, não existem orientações explícitas sobre outras questões, como o que fazer com as cinzas após a cremação, que frequentemente se torna uma pergunta relevante. Nesse contexto, cada indivíduo encontra seu próprio modo de honrar a memória do ente querido que partiu. Alguns espalham as cinzas em locais marcantes para o falecido, enquanto outros escolhem o mar, a transformação em árvores, ou a incorporação em cristais. A perda de alguém querido costuma ser uma experiência profundamente dolorosa. Portanto, aprender a lidar com essa situação de maneira positiva é essencial, pois as ações e pensamentos daqueles que permanecem têm um impacto significativo no progresso daqueles que partiram. Concluindo, uma visão espírita sobre a cremação reconhece que esse é um tópico complexo e pessoal, e não faz julgamentos rígidos ou absolutos a respeito do assunto. Em vez disso, a doutrina enfatiza a jornada espiritual e moral de cada indivíduo como fundamental, independentemente das opções funerárias tomadas. A compreensão espírita nos leva a refletir sobre a importância das intenções e atitudes de cada ser humano ao longo de sua vida. A morte, seja por cremação ou sepultamento, é apenas um aspecto transitório dessa jornada eterna.
O que realmente importa são as lições aprendidas, as transformam internas e o crescimento espiritual que cada pessoa busca alcançar. O Espiritismo nos convida a direcionar nosso foco para a espiritualidade, a compaixão, o amor ao próximo e a evolução moral. Esses valores transcendem as questões materiais, incluindo as escolhas sobre o destino final do corpo físico. Portanto, ao enfrentar decisões sobre a cremação ou sepultamento, é valioso considerar não apenas os aspectos práticos e culturais, mas também a perspectiva espiritual que enfatiza a busca pela luz interior e a construção de um caráter nobre. Por fim, lembre-se de que a morte é um momento de transformação e transição, e a doutrina espírita nos recorda que a vida continua em dimensões espirituais. Independentemente de como escolhemos lidar com os restos mortais, o amor, a conexão, e as lembranças que compartilhamos com aqueles que partiram, são o verdadeiro legado que deixamos para trás. Assim, o Espiritismo nos convida a nutrir um entendimento profundo da vida e da morte, buscando sempre elevar nossos pensamentos e ações em direção à luz espiritual e à evolução constante do nosso ser.